Podemos hoje finalizar essa série de sermões, e eu quero finalizá-la com a última perícope, na verdade as últimas duas, no capítulo 7, versículo 15 ao versículo 27. Nós vamos estar meditando sobre os falsos profetas e a casa na rocha, dois temas que são, sem dúvidas, muito pertinentes e que nós meditaremos a respeito da visão de Jesus acerca dessas duas temáticas. Vamos então ao texto bíblico, Mateus capítulo 7, versículo 15 a 27. Nos diz assim a palavra do Senhor: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos, meus irmãos, a mais uma breve palavra de oração. Nosso Deus querido, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e nos deleitamos nela, pois ela é viva e eficaz. Rogamos ao Senhor que ilumine o nosso entendimento para que possamos ouvir e praticar a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, e o pessoal aqui da minha geração vai se lembrar de um personagem icônico que marcou a nossa época. Ele, vez por outra, aparecia nos domingos à noite, no Fantástico, desvendando os truques e mágicas que impressionavam a todos. O seu nome é Mr. M. Como falei, domingo após domingo, esse personagem icônico aparecia com uma máscara preta, um figurino misterioso e com um propósito escandaloso até então: desvendar, revelar os segredos dos grandes mágicos. Até então, os truques de mágica pareciam ser algo realmente verdadeiros. E a gente se perguntava: como pode alguém cerrar o outro ao meio, sair de correntes que o prendiam, com estalar de dedos, aparecer em um outro lugar, e tudo aquilo foi sendo derrubado domingo após domingo com as revelações do famoso Mr. M. No fundo, não havia poder mágico, apenas truque bem ensaiados. Pastor, e o que isso tem a ver com o sermão de hoje?
Eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, para o fato de que os falsos profetas, eles fazem exatamente isso na vida espiritual. Falsos profetas são especialistas no truque do sagrado. Falsos profetas são especialistas em ilusões espirituais e, em linhas gerais, eles aparentam ser o que de fato não são. E como veremos aqui, o Senhor Jesus vai defini-los e também mostrar como eles devem ser combatidos, porque no final, tudo o que eles fazem não passa de uma farsa. Falsos profetas enganam, mas não transformam. São mestres da aparência e não da essência. O problema é que, diferente da mágica, que é inofensiva, falsos profetas destroem vidas e famílias ao se instaurarem no seio da igreja. O Senhor Jesus, então, nos alerta que existem pessoas, acreditem, que parecem ser espirituais, mas que na verdade são lobos vestidos de ovelhas, e que, portanto, eles não são apenas enganadores, mas são perigosos, e que por isso precisam ser combatidos à medida que nós nos apoiamos e nos escoramos na rocha firme que é o Senhor. Portanto, meus irmãos, a grande ideia que surge dessa perícope é nos apresentada a partir do entendimento de que a fé verdadeira, ela se revela nos frutos de obediência a Cristo, enquanto os falsos profetas e os que constroem a sua vida sobre areia serão expostos diante do julgamento de Jesus. Agora observe como existe uma sequência lógica na construção do que Jesus está dizendo, porque na passagem anterior, como vimos aqui na semana passada, o Senhor Jesus trabalha uma ideia de que nós devemos julgar corretamente. E vocês ouviram aqui, nós desmistificamos aquela ideia errada do não julgueis. Não é que nós não devemos julgar, mas julgar da forma correta. É necessário, portanto, ter discernimento espiritual para que nós julguemos de forma correta. Agora, isso parece fazer mais sentido, porque nessa passagem, o Senhor Jesus vai nos convidar a exercer juízo para discernir o falso e o verdadeiro. Porque nas palavras de Jesus surgirão falsos profetas. Veja como faz sentido julgarmos de forma correta. Porque se não julgarmos, nós consideraremos todos a mesma coisa. Portanto, discernimento espiritual e julgamento coerente, eles só são ganhos na perspectiva do que lemos na semana passada, quando oramos por essas coisas. O Senhor Jesus disse, portanto, peçam, batam, orem, e o Pai de vocês os atenderá. Diante disso, à luz desse texto, meus irmãos, eu gostaria de pensar com você como identificar o falso no meio do verdadeiro. E mais, como falsos profetas agem, quais são as suas principais características. Faltou só falar agora, sexta-feira, no Globo Repórter, né? Mas nós vamos ver isso aqui hoje e agora. Como identificar falsos profetas a partir das suas características e a partir daquilo que o Senhor Jesus estabelece. E escute bem, meu irmão, esse sermão, ele é, sobretudo, extremamente atual. Porque eu diria que falsos profetas sempre existiram. Mas se você for ao sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, ele fala como sinais da sua vinda, sinais espirituais. E ele fala sobre a multiplicação de falsos profetas. Então, falsos profetas, falsos ensinadores sempre existiram. Eu diria que o problema hoje é que está muito difícil discernir o falso do verdadeiro pela proliferação, multiplicação destes falsos
profetas. Então o sermão de hoje tem por finalidade que você saia daqui sabendo identificar falsos profetas e esteja firme nessa rocha que é o Senhor Jesus. Vejamos então a primeira característica do falso profeta. Primeiro, falsos profetas são perigosos. Observe o que diz o versículo 15. O Senhor Jesus fala: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Veja, irmãos, falsos profetas são perigosos, a tal ponto que o Senhor Jesus disse: tome cuidado com eles. Se o Senhor Jesus nos alerta a tomar cuidado com os falsos profetas, é porque a ação danosa deles podem prejudicar a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus diz que eles são tão perigosos, tão ardilosos na forma de agir, que eles vêm a nós vestidos em pele de cordeiro, mas eles são lobos. Eles se misturam entre o povo de Deus, parecem legítimos, mas são perigosos. E a pergunta é: por que falsos profetas são perigosos? E é exatamente por isso, porque eles parecem ser, mas não são. Se vestem como, mas não são. Falam como, mas não são. Eles parecem ser espirituais, mas são carnais. Parecem ser de Deus, mas acredite, eles são do diabo. São lobo em pele de cordeiro e por isso enganam a muitos. O grande perigo do falso profeta está na dissimulação. Eles são, como disse, especialistas no truque do sagrado. Eles apresentam-se como espirituais, mas em essência eles são destrutivos. Falsos profetas confundem verdade com mentira e apelam para a emoção e não para a verdade, e como resultado destroem silenciosamente. O Senhor Jesus disse: tomem cuidado. Veja como faz sentido ele ter dito anteriormente que nós precisamos de discernimento espiritual. Porque, meus irmãos, não se enganem, infelizmente, muitas pessoas têm sido levadas ao falso ensino de falsos profetas, porque não têm essa capacidade de discernir. Portanto, o alerta de Jesus é: cuidado com os falsos profetas. Então, a primeira característica dos falsos profetas: eles são perigosos. Em segundo lugar, falsos profetas têm aparência de piedade, mas negam a verdade. Nesse mesmo versículo, Jesus disse: eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha o alerta que Jesus faz. Cuidado, porque falsos profetas parecem piedosos, mas a essência deles é destrutiva. Eles, tal qual o Mr. M, usam máscaras de espiritualidade só para enganar, mas o seu coração está totalmente longe de Deus. E me permita ampliar esse pensamento, meus irmãos, e observar como a aparência de piedade do falso profeta, ela é contrastada pela realidade interna do seu coração. Eles usam apenas o disfarce da espiritualidade, falam como crentes, mas vivem como ímpios. Usam até uma linguagem bíblica e evangélica, mas distorcem a verdade da palavra. Pasmem os senhores e as senhoras, mas segundo Jesus, eles até fazem milagres, mas não têm base bíblica. Falsos profetas são teatrais na fé, eles são especialistas em performance, eles amam o culto ao espetáculo e odeiam a simplicidade de um culto bíblico como esse. Falsos profetas têm aparência de piedade, mas eles negam e odeiam a verdade das Escrituras.
A tal ponto que quando combatidos, eles usam Mateus 7, esse mesmo Mateus 7, e falam: não me julguem, porque Jesus disse: não julgue, para que não sejam julgados. Só que na verdade, como veremos, o Senhor Jesus nos convida não só a julgar, mas a combater falsos profetas. Porque, veja, irmãos, primeiro, falsos profetas são perigosos. Segundo, falsos profetas têm aparência de piedade, mas negam a verdade. Terceiro, falsos profetas devem ser reconhecidos. Olha o versículo 16. Jesus disse: vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Veja como o Senhor Jesus não apenas alerta para o fato de que falsos profetas são perigosos, mas nos dá o critério definitivo para identificar falsos profetas. Qual é o critério? Os seus frutos. E veja, meus irmãos, muitas vezes nós confundimos o critério de avaliação e não julgamos os profetas pelo fruto, mas pelos dons. E veja, uma coisa é o dom, habilidade espiritual, habilidade de comunicação, de performance. Outra coisa é o fruto, caráter transformado e redimido. Mas por que é que muita gente se engana com dom, com capacidade, com oratória, com habilidades espirituais? Porque muita gente, irmão, confunde unção com santidade. E acredite, um homem pode pregar com poder, mas viver em pecado. Muita gente valoriza mais o espetáculo do que a santidade. Tem muita gente que ouve falsos profetas porque eles são especialistas no espetáculo da performance. Para entregar uma palavra, eles fazem todo um estardalhaço e isso chama a atenção das pessoas, não a santidade. E mais, muitos deles justificam falsos profetas pelo fato de que Deus está usando. Você já ouviu isso? Ao invés de criticá-lo, vá ganhar almas para Jesus. E você, o que é que está fazendo? Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. O falso profeta pode fazer chover milagre, mas se a base dele não é a palavra de Deus, nós precisamos identificá-los e, mais do que isso, nós precisamos combatê-los. Veja que o Senhor Jesus, para nos ajudar a identificar falsos profetas, vai usar uma metáfora poderosa da árvore e dos seus frutos. Olha o que ele vai dizer, versículo 17 a 20. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. A lógica de Jesus aqui é muito simples. Falsos profetas têm dons espetaculares, mas não têm caráter transformado. Eles são até usados, mas não são aprovados. E entre ser usado e aprovado, fique com o critério de ser aprovado, ou seja, caráter e não dom. Não se engane com habilidades espirituais. Avalie se a árvore é boa, não pela sua folhagem, mas pela qualidade do seu fruto. A árvore e os frutos nos ensinam a discernir o verdadeiro do falso no reino de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para as árvores e nos encantamos com a sua folhagem. O Senhor Jesus nos adverte a adicionar o critério da avaliação do fruto e não das folhas. Portanto, meus irmãos, essa ideia de avalizar árvore pelo fruto nos ajuda a entendermos princípios espirituais sobre identidade, transformação e juízo. O Senhor Jesus diz que há uma natureza desse fruto e a natureza determina o fruto. Olha o que ele vai dizer no versículo 17: toda árvore boa dá bons frutos.
Ou seja, quem está em Cristo vai produzir bons frutos. É impossível que você esteja em Jesus e produza algo ruim, porque a produção é dele em você e não você por você mesmo. Falsos profetas não têm bons frutos. Eles podem enganar na televisão. Eles podem aparecer no YouTube com orações aparentemente piedosas, mas a vida dele não condiz com o que ele fala. O Senhor Jesus então fala que a árvore ruim dá frutos ruins. Porque quem é guiado pela carne, conforme Gálatas 5:22, produz obras da carne. Não adianta enfeitar os galhos com aparência religiosa. A raiz do falso profeta está corrompida. O coração dele é um coração pecaminoso. Portanto, meus irmãos, de acordo com a lógica de Jesus, a impossibilidade de frutos contrário à natureza. Se nós estamos em Jesus, os nossos frutos são bons. Se não estamos nele, os nossos frutos são frutos maus. No versículo 18 ele fala que a árvore boa não pode dar frutos ruins, porque um coração regenerado não vive no pecado habitual. Na vida do crente, o pecado é um acidente de percurso. Na vida do falso profeta, não é assim. Na vida do crente, o pecado é como você está viajando em uma estrada e furar o pneu. Na vida do falso profeta, o pecado é algo deliberado. A estrada dele é uma estrada pecaminosa. A árvore ruim não pode dar frutos bons. Porque sem Cristo, irmãos, não há fruto genuíno no coração. E o falso profeta, por mais que ele tenha uma espiritualidade do espetáculo, com dons, milagres e tantas coisas mais, ele pode ter tudo isso, ele só não tem Jesus. Porque o texto aqui vai falar de forma muito forte, que naquele grande dia, o Senhor Jesus vai olhar para ele e vai dizer: afaste-se de mim, eu nunca lhe conheci. O que é que sobra para o falso profeta? Juízo. A árvore é cortada e é lançada no fogo, versículo 19. E esse fogo aqui ilustra exatamente o juízo divino sobre aqueles que aparentam vida, mas não têm fruto. E talvez essa seja a maior definição para uma religião vazia. A religião vazia é exatamente essa ideia de estrutura sem vida. Essa ideia de uma fé performática, que impressiona muitos, mas que não condiz com uma vida regenerada. Aí no versículo 20, o Senhor Jesus vai nos trazer a definição completa do nosso critério de avaliação. Pelos frutos vocês o reconhecerão. Não se esqueça disso nunca mais. Não se conhecem homem de Deus pela oração poderosa que ele faz. Não se reconhece homem de Deus, mulher de Deus, porque ele prega, ele canta, ela faz. Não. Nós reconhecemos a origem do ministério de alguém pelos frutos que esse alguém dá. É caráter e não talento. É coração transformado e não supostamente milagres extraordinários. Veja, meus irmãos, como então avaliar os frutos de alguém a partir da sua espiritualidade? Eu diria pelo menos 3 aspectos: doutrina, caráter e motivação. Esse alguém ensina a verdade bíblica, ou seja, ele ama a doutrina. Segundo, esse alguém vive em santidade ou ele vive em pecado, caráter. E por fim, qual é a motivação com qual esse prega ou esse exerce o seu ministério? É para a glória de Deus ou para o seu sucesso pessoal? O Senhor Jesus diz que nós devemos ter cuidado com falsos profetas, porque eles parecem ser
mas não são. Em quarto lugar, falsos profetas desenvolvem uma religiosidade vazia e longe de Deus. Versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, olhe a constatação forte feita pelo Senhor Jesus. Falsos profetas são populares e não perseguidos. Você entende bem isso? Falsos profetas são populares e não perseguidos. Nós vivemos um tempo da ilusão do ministério bem-sucedido a partir de critérios de avaliação errado, porque o Senhor Jesus diz que esses falsos profetas terão e têm uma aceitabilidade muito grande entre as pessoas, a tal ponto de atrair multidões e, mais do que isso, de realizar milagres entre elas. Então, falsos profetas são populares e não perseguidos. Por quê, irmãos? Porque um evangelho que não impacta ninguém atrai muita gente. A fidelidade bíblica custa caro, meus irmãos. Eu já falei isso aqui para vocês. Se a gente quisesse transformar a nossa realidade aqui e entupisse esse lugar a tal ponto de ou quebrar as paredes ou sair daqui, nós conhecemos o caminho das pedras. É só suavizar a mensagem. É só fazer campanha de prosperidade. É só fazer o palanque gospel do consumo que a gente atrai, porque falsos profetas são populares. E raramente são perseguidos, porque quem persegue? Aquele que mente. A fidelidade bíblica, meus irmãos, custa muito caro. A tal ponto que o Senhor Jesus disse que eles confessam com os lábios, mas não com a vida. Olha o que ele vai dizer no versículo 21. Eles usam uma linguagem piedosa, eles falam Senhor, Senhor. Ou seja, eles honram Deus com os lábios, mas não obedecem com a vida. Mais que isso, eles dirão, nós não profetizamos em teu nome, ou seja, eles terão ministérios impressionantes aqui na terra, mas nunca desenvolveram relacionamento sério com Jesus. Amados irmãos, eu ouvi um pastor uma vez que falou o seguinte, que o céu será um lugar de grandes surpresas, porque lá eu verei pessoas que nunca pensei que lá estariam. Em compensação, eu não verei pessoas que eu julgava que lá estaria. Mas a maior surpresa é que eu vou estar lá. E de fato, muitos desses falsos profetas enganam a muitos, mas eles não enganam a Deus. E não adianta ministérios impressionantes. Não adianta talento. Não adianta folha. O que importa é fruto. Falsos profetas são conhecidos por obras espetaculares sem santidade. Portanto, escute bem, não se engane com todo milagre que você vê na TV. Eu me lembro que o irmão uma vez falou comigo assim, rapaz, esse telemissionário aí dessa igreja intergaláctica, ele é homem de Deus. Eu falei, por quê? Você conhece a vida dele pessoalmente? Ele, não, ele ora e tem cura, cara, é muito milagre. Eu falei, desde quando milagre é critério para dizer que se alguém é de Deus ou não? Como disse Calvino, Satanás também tem seus milagres. Como disse Lutero, falsos profetas devem ser julgados, ainda que eles façam chover milagre todos os dias. Se não estiver baseado na palavra, é falso profeta. Amados irmãos, repito, falsos profetas são populares
e não perseguidos. Falsos profetas geralmente não sofrem oposição porque agradam o mundo, não confrontam o pecado e promovem um evangelho que não ofende ninguém. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4 da segunda carta, disse que nos últimos dias falsos profetas vão amontoar pessoas ao redor e vão falar coisas somente agradáveis. Do tipo, você é o centro do coração de Deus. Ou então, Deus não é irresponsável para te deixar ver, tocar, sentir e não te dar. Quem não quer ouvir isso? Isso é a pregação do diabo, meus irmãos. Essa é a pregação da serpente no Éden. Portanto, nós devemos ter discernimento, porque Jesus disse que eles vão operar milagres, mas não são de Deus. Ainda, no versículo 22, eles vão dizer que expulsaram demônios, fizeram milagres, mas poder sobrenatural não é garantia da aprovação de Deus. Sinais, meus irmãos, escute bem, sinais podem vir de fontes enganosas. Você lembra que lá no Egito, quando você lê Êxodo, depois leia o capítulo 7, lá no Egito, quando Deus levanta Moisés e Arão para fazer sinais para convencer o povo, lembra que os magos do Egito também fizeram sinais miraculosos? Ou seja, o diabo também tem os seus milagres. Meus irmãos, por que Jesus rejeita os falsos profetas? E porque nós também devemos rejeitá-los? Porque, meus irmãos, eles não fazem a vontade do Pai, conforme Jesus diz aqui no versículo 21. Pastor, e qual é a vontade do Pai? Não é milagre? Não. A vontade do Pai é obediência. Milagre, irmãos, é só para testificar do Evangelho. É só para testificar que Jesus é o Senhor. Mas filho não deve viver em busca de milagre e engaiolar Deus na jaula do milagre e Deus me dá. Não, irmãos, nós somos filhos. E o filho ama o pai por obediência e não por interesse. Já pensou, você que é pai aqui, perceber que o seu filho só tem relação contigo baseado no que você pode dar e não no que você é? Jesus fala aqui que os falsos profetas não são conhecidos por ele, mas em contrapartida, nós que somos filhos, os servimos por obediência voluntária. No versículo 23, o Senhor Jesus diz que não os conhecem. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, praticam a iniquidade. Olha que lógica textual interessante. Eles dizem assim: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. No teu nome nós fizemos milagres. No teu nome nós curamos as pessoas. Aí Jesus fala: mas o nome de vocês eu nunca conheci. Isso é sério, irmãos. Tem muita gente aí na televisão, no YouTube, nas redes sociais, que exalam uma espiritualidade que não é de Deus, que fazem discípulos para si e que incrivelmente estão crescendo a tal ponto de muitos julgarem o ministério deles com base na estrutura que eles têm em volta deles. Mas que naquele grande dia, meus irmãos, o Senhor Jesus olhará para eles e dirá abertamente: eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque vocês praticam iniquidade, vocês praticam o mal. Pare por um momento e pense nisso. Jesus diz que as obras que esses falsos profetas fazem é obra maligna. E muita gente chama de milagre. Muita gente chama de bênção. Mas naquele dia, a análise de Jesus é que essas obras, na verdade, não passam de iniquidade. Jesus nunca os conheceu. Ou seja, eles nunca tiveram relação com Jesus. É sempre uma religiosidade vazia. São como Judas. Usaram o nome de Jesus, mas o negaram e o traíram. Interessante perceber, irmãos, que há uma
teologia bíblica acerca dos falsos profetas. No Velho Testamento, Jeremias, no capítulo 23, vai dizer que os falsos profetas pregavam paz onde não havia paz. A fim de enganar o povo em pecado, os falsos profetas diziam para o povo: não, tudo bem, fiquem em paz, continuem assim. Mas não havia paz. Mas falsos profetas não têm compromisso com a verdade. No Novo Testamento, Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2, que os falsos profetas, eles são responsáveis por introduzir heresias destrutivas. Veja, irmãos, os falsos profetas não são um problema apenas do Antigo Testamento e do início da igreja, mas a Bíblia diz que no fim dos tempos surgirá um falso profeta, que é exatamente a personificação desses outros falsos profetas, e ele enganará muitos. Apocalipse 13, 11 e 15 diz que ele se parecerá com um cordeiro, mas falará como um dragão. Apocalipse 13, versículo 3 diz que ele é um falso profeta tão dissimulado que tentará imitar a ressurreição de Cristo. O apóstolo João descreve que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento de morte, mas foi curada, um truque para enganar as nações. Apocalipse 19, 20 diz que no fim ele será derrotado e lançado no lago de fogo. Amados irmãos, não foi à toa que o Senhor Jesus disse que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, porque ele vai tentar imitar a Deus para nos enganar. E como nós iremos discernir o falso profeta do fim, se não discernimos os falsos profetas de agora? Não se engane, Jesus disse: vocês os conhecerão pelos frutos. Daí ele parte para o final do Sermão do Monte, com uma lógica interessante. Se você é capaz de julgar corretamente, de ter discernimento espiritual, você é então comparado ao prudente e não ao insensato. Ele diz, versículo 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus conclui o Sermão do Monte apresentando mais uma metáfora poderosa. A metáfora de dois construtores, um que ele chama de prudente e outro que ele chama de insensato. A diferença entre esses dois construtores não está no que eles ouvem, mas na verdade, com o que eles fazem com aquilo que ouvem. Ambos vão construir casas, ambos enfrentam tempestades, mas somente um permanece de pé: aquele que ouve e pratica a palavra da verdade. Não é interessante essa lógica? Jesus trouxe o Sermão do Monte inteiro com bem-aventuranças, com discernimento, julgamento correto. Aí agora, no final, ele vai dizer que existem dois tipos de construtores: o que constrói na base sólida da palavra, e o que não ouve a palavra, que é insensato e que constrói sobre a areia. No final, quem permanecerá de pé é o que ouve e pratica a palavra da verdade. Vem chuva, rios, ventos, tempestades, tentações,
juízo final, mas ele permanece. Observe como nós olhamos para esses elementos e percebemos que a lógica de Jesus é nos chamar para a prática. Ele conclui o Sermão do Monte e agora fala: pratiquem, ou seja, diminua a distância entre o que vocês ouviram e aprenderam e agora para o que vocês vivem. Vivam e não apenas ouçam o que eu ensinei. Como então colocar em prática o que o Senhor Jesus ensinou? Ouvindo é verdade, mas praticando. Se estamos firmados na rocha, meus irmãos, o Evangelho não é só apenas uma mensagem que alcança a nossa mente, mas desce ao coração e muda a nossa vida. Eu falei aqui na semana passada que, infelizmente, eu conheço crentes de décadas que ele pensa exatamente a mesma coisa desde quando se converteu. Ele não progride espiritualmente, está estagnado no seu modo de viver, de agir, e parou no tempo no sentido de que não evolui na fé. Quem está firmado na rocha ouve a palavra e pratica, evolui, progride na fé, conhece a Cristo e, portanto, não regride nela. Por outro lado, quem ouve e não pratica, corre o risco de viver um tipo de espiritualidade superficial. Olha que perigo. Aquelas pessoas que frequentam o culto, ouvem a pregação, até conhece a Bíblia, mas a vida dela não é moldada pela verdade. Ou seja, ela até conhece, mas em um nível superficial. Por fim, meus irmãos, as tempestades da vida, elas vêm tanto para prudentes quanto para insensatos. Um fica de pé porque ele se aprofundou na palavra de Deus e, portanto, pratica a sua palavra. Que sejamos nós, irmãos, aqueles que praticarão e não apenas aqueles que ouvirão. Ontem nós estávamos evangelizando ali em Socorro e algumas coisas interessantes aconteceram. Eu fui evangelizar um rapaz que vinha de bicicleta assim, e eu acho que ele percebeu que a gente ia pregar o evangelho, e ele vinha na bike assim, meio que deu uma desviada para não parar para ouvir a palavra. Só que aí bateu um vento, derrubou o boné dele e o boné caiu bem no meu pé. Aí eu falei, se Jesus derrubou Saulo no caminho de Damasco, imagine um boné. Aí caiu no meu pé assim, e ele voltou, e quando ele voltou, eu olhei para ele assim, aquela cara assim, meu camarada, não tem jeito, tem que ouvir a palavra. Aí perguntei o nome dele, ele falou, meu nome é Rian, tal. Comecei a pregar o evangelho ali para ele, e uma pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: me diga uma coisa, Rian, você se considera uma pessoa boa? Ele falou, eu acho que sim. Falei, por quê? Ele falou, porque eu faço coisas boas para os outros, mas em contrapartida também eu faço coisa ruim. Pensa um caba que faz coisa ruim, sou eu. Falei, pois é, você não faz sempre coisas boas, porque dentro de você, dentro de mim, habita o pecado. E o pecado é esse impedimento que nos leva a viver uma vida plena em Cristo. E nós só vamos encontrar essa plenitude naquele que pode redimir os nossos pecados. E comecei a pregar o evangelho, falar de Cristo para ele, e ele falou assim, cara, minha mãe é crente, eu já andei na igreja, mas eu nunca entendi o evangelho assim, tipo assim, nunca me entreguei para o evangelho. Mas se você me perguntar um versículo bíblico aqui, talvez eu complete. Aí eu falei assim, completa aí. O Senhor é o nosso pastor, não nos faltará. Quem pegou a referência, pegou. E aí pregando, em outra oportunidade, essa foi boa, em outra oportunidade, o pastor Felipe falou que pregando lá para um outro rapaz, e o cara falou a mesma coisa, ele falou assim, qual é o seu nome? Ele falou, Israel. Aí o pastor, opa, Israel, já vou conectar. Israel dá uma mensagem bíblica, ele falou assim, Israel, ex-enganador. Aí ele, eu já fui Jacó. Aí o pastor, você conhece a Bíblia? Conheço, meu irmão. Eu fui crente, já tive contato com a fé. Se você falar um versículo bíblico aqui, eu vou completar. E sabe, irmãos, nós temos que ter isso em mente.
Jesus conclui o Sermão do Monte dizendo que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Evangelho não é filosofia. Evangelho é mudança de vida, é prática de vida. Por isso que quando ele conclui, no final, as pessoas que estão ouvindo ficam admirados com a autoridade do que Jesus ensinava, porque o texto diz que eles ensinavam diferente dos mestres da lei, porque os mestres da lei falavam e não faziam. Jesus tinha autoridade, porque ele mostrava como fazer. Eu concluo, meus irmãos, trazendo as últimas aplicações dessa série e como nós fomos edificados. A primeira delas é: não se deixe enganar pela aparência religiosa, julgue pela palavra. Segundo, examine os seus próprios frutos e a sua obediência a Cristo. Por fim, edifique a sua vida sobre a rocha, esteja fundamentado em Cristo, sendo um praticante da palavra. O Sermão do Monte, irmãos, termina com um chamado à prática, que sejamos prudentes e não insensatos na prática da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar?